Fala pessoal, hoje a aulinha vai ser dividida em dois momentos, né? Período napoleônico e unificações europeias, né? É um tema menor, ela vai ser um pouquinho menor, uma coisa de meia hora, de 35, 40 minutos. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, espero que tenham visto a aula de Revolução Francesa. E bora lá. Período napoleônico, vocês têm que saber sobre Napoleão Bonaparte. Primeiro, um breve histórico de quem é Napoleão Bonaparte. Ele nasceu na ilha de Córcega, em 1769, né? Ele se projetou rapidamente na carreira militar e na política, principalmente durante a Revolução Francesa. Com 26 anos, ele já era general do exército francês. Ele somou sucessivas vitórias contra os inimigos estrangeiros. Essas vitórias aqui são mais contra aquelas coligações da Revolução Francesa, em que países estrangeiros estavam tentando interferir na política interna da França para restaurar, para depor o poder revolucionário e restaurar o poder absolutista, né? Com medo de que essa onda revolucionária francesa se espalhasse pela Europa. E Napoleão meio que blindou a França contra isso aí, nenhuma das coligações conseguiu invadir a França e restaurar o absolutismo dentro do território francês. E por conta disso ele passou a ser visto como um herói nacional, certo? Aqui foi o que eu falei, a sua chegada ao poder se deu em meio à guerra contra as monarquias europeias, né? Por isso essas vitórias contra inimigos estrangeiros, né? E ele fez uma aliança ali no final da segunda fase da Revolução Francesa, em que ele marcharia sobre Paris e tomaria o poder, né? Foi quando começou mais ou menos a terceira fase da Revolução Francesa, chamada de Diretório. Esse diretório era composto por 3 pessoas, na qual Napoleão despontou justamente por ele ser visto como herói nacional e ter o apoio do exército francês, certo? E esse golpe se concretizou ali em 18 de Brumário, em 1779, e o poder foi entregue a Napoleão, né? Daí ele instalou o consulado. Esse consulado foi de 1799 a 1804. Foi a primeira fase do governo de Napoleão. Aqui foi o que eu falei, ó, assim que Napoleão se despontou como o principal governante do diretório, ele foi dissolvido e foi substituído pelo consulado, né? Esse consulado ele era uma instituição de características aparentemente republicanas, mas o poder era centralizado e dominado por militar, certo? É importante salientar que ele teve o apoio da população rural, então ele era visto como um herói e como um governante pela maioria dos franceses, né? Não só as pessoas nas cidades, mas também as pessoas na parte rural da França, né? Mas também ele conseguiu esse apoio porque ele concedeu a essa população rural terras da igreja e dos nobres que acabaram fugindo, acabaram mortos durante a Revolução Francesa, certo? Quais que eram as prioridades do consulado? Enfrentar as ameaças externas ao país, reorganizar a economia e reorganizar a sociedade francesa. Quais que eram essas ameaças externas? Os mesmos países que tentavam retornar o absolutismo para a França. Reorganizar a economia, porque a Revolução acabou com a economia francesa. Gastou muito dinheiro, a economia francesa estava péssima, a população estava passando fome e por aí vai. Reorganizar a sociedade francesa era meio que desestruturar aquela sociedade dos 3 estados, né, em que o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo. Aí, para sanear as finanças nacionais, para reorganizar essa economia, ele fundou em 1800 o Banco da França, né? Esse Banco da França ele era propriedade do Estado e criou-se um novo padrão monetário, que era o franco, em substituição aos assignats, né, que foi criado lá na época da Revolução, certo? A indústria nacional e a produção agrícola também foram estimuladas, né, pelo consulado, por Napoleão, e essas medidas aí visavam basicamente a recuperação e o avanço da economia francesa, certo? Então, consulado, vocês têm que lembrar as prioridades e o que ele fez mais ou menos voltados para a economia, porque se ele melhora a economia, ele consegue reorganizar a sociedade, fortalecer o exército e enfrentar as ameaças externas. Então, o que ele fez basicamente? Fundou
o Banco da França, criou um novo padrão monetário e estimulou a indústria nacional e produção agrícola, certo? Em 1801, o governo reatou as relações com a igreja, né, que tinham sido desfeitas lá na Revolução Francesa, quando os servos estavam confiscando as terras dos nobres e as terras da igreja. Teve até aquela revolução do clerical lá, por conta da constituição do clero e tudo mais. Aí depois o Papa Napoleão pegou as terras da igreja e deu para a população rural para ter apoio e tal. Aí em 1801 ele assinou um acordo com o Papa e reatou a relação com a igreja. Em 1802 foi elaborada uma nova Constituição, na qual concentrou ainda mais os poderes na mão de Napoleão, né? Ele foi nomeado primeiro cônsul, né? Ou seja, ele detinha o controle do poder executivo por 10 anos. Os demais se tornavam simples conselheiros, lembra que eu falei que era composto por 3, Napoleão se despontou como governante principal, e os demais viraram apenas conselheiros sem importância relativa, né? Essa centralização político-administrativa permitiu que Napoleão escolhesse os ministros e os membros do Conselho de Estado, né? Qual que era a função desse Conselho de Estado? Era preparar os projetos de lei, né? Dessa forma, como ele tinha o poder de escolha, ele meio que anulou todas as discórdias e ameaças de golpe e conseguiu restabelecer uma ordem no país, certo? A partir disso, a autonomia das unidades administrativas da França foi modificada, né? Ele ampliou o poder dos prefeitos como chefes de administrações departamentais, né? Ou seja, ele deu um pouquinho mais de poder para as cidades, para as províncias e tal. Em 1804 foi promulgado o Código Civil Napoleônico. O que vocês têm que saber desse Código Civil Napoleônico? Que ele é inspirado no direito romano, ele assegurava a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, ele dava direito à propriedade privada, proibia o sindicato trabalhador e greve, e restabeleceu a escravidão nas colônias, que tinha sido abolida, essa escravidão, lá no período jacobino, lá no terror jacobino, certo? Na Revolução Francesa, na primeira fase da Revolução Francesa, certo? Esse código exerceu uma profunda influência em toda a Europa e se transformou em referência para diretrizes legais e jurídicas do Ocidente capitalista, ou seja, esse código ele é muito famoso, assim como o direito romano também é muito famoso, e inspirou diversas diretrizes, não só pela Europa, mas no Ocidente como um todo, certo? A educação se tornou responsabilidade do Estado, né? Ou seja, ela era voltada às necessidades nacionais, e foram criados os liceus, que eram internatos responsáveis pela formação dos futuros oficiais do Exército ou ocupantes de alto cargo civil, e foi enfatizado o ensino superior por meio das escolas de Direito, Política e Técnica Naval, ou seja, vocês podem ver que grande parte das coisas era voltado para o militarismo, já que Napoleão era general militar, né? Então, ele meio que puxava um pouquinho de asa pro militarismo, certo? Em 1804, ele foi promulgado o primeiro cônsul vitalício. Ainda em 1804, ele recebeu o título de imperador, né? E foi coreado na Catedral de Notre Dame, Napoleão I. Aí, a partir daí, ele concentrou todos os poderes nacionais em suas mãos, já que ele era imperador, né? Não tinha por que ele manter algum tipo de poder fora das mãos dele. Então ele meio que concentrou tudo nas mãos dele a partir que foi coroado imperador. Aí o Império, né? O que aconteceu no Império, que é a segunda fase do governo napoleônico? Esse Império durou aí de 1804 a 1815, né? Os primeiros anos do Império foi marcado por uma certa prosperidade, foi resultado, foi consequência de todas as reformas promovidas por Napoleão lá no período do consulado. Mas, isso na parte interna, mas na parte externa ele ainda enfrentava muita ameaça ao seu governo, né? Principalmente por conta da Inglaterra, já que a França estava se despontando como um potencial mercado industrial, como uma potência industrial. A Inglaterra, que já era uma potência industrial consolidada, estava vendo isso com maus olhos, né? Como uma forma de ameaça ao seu mercado consumidor ali.
e fomentava cada vez mais a questão de restaurar o absolutismo na França e tudo mais, certo? É aquilo que eu falei, eram acomodados pela Inglaterra porque tinha na França um rival para seus produtos industrializados, né? Os demais países formaram diversas coligações, né? Até 1815 foram sete coligações, nenhuma com sucesso. Né? Normalmente eram monarquias centralizadas que temiam um reflexo da Revolução Francesa sobre sua estabilidade política. Foi o que eu falei lá, né? A galera ficou com medo da onda revolucionária que a França começou a ser espalhada pela Europa porque queria acabar com essa onda revolucionária e voltar ao absolutismo na França para manter uma unidade política absolutista na França, mas na Europa como um todo, né? O exército de Napoleão era muito superior em terra, mas na água não não dava muito trabalho, né? E mesmo com o apoio espanhol, eles não conseguiram vencer os britânicos no mar, né? Quando tentou invadir a Inglaterra, quando tentaram transpassar ali o Canal da Mancha, né? Mas os exércitos de Napoleão venceram a Batalha de contra a Prússia. Essa outra batalha aí, que eu não sei falar o nome desse lugar, contra a Áustria, certo? Ou seja, em terra ninguém ganhava Napoleão, mas no mar ele era presa fácil para a Inglaterra, né? Eles derrotaram a terceira coligação e levaram à extinção do Sacro Império Romano Germânico, que eu já falei para vocês sobre ele, surgindo no seu lugar ali a Confederação do Reno, né? Que eram muitos principados alemães ficaram sob o domínio político de Napoleão, nada mais isso que foi a Confederação do Reno, certo? Só que para que a hegemonia francesa fosse consolidada no continente europeu, a Inglaterra precisava ser neutralizada, né? Já que não tinha como Napoleão invadir o território inglês, ele resolveu neutralizar ela de forma política e de forma econômica. Aí o que ele fez? Ele decretou o bloqueio continental em 1806, também conhecido como Decreto de Berlim. Os aliados, aliados entre aspas, os países que ele comandava, que estavam sob influência napoleônica, não poderia mais comercializar com a Inglaterra, né? Nem comprando manufatura e nem fornecendo matéria-prima, sob o risco de serem invadidos pelas tropas francesas. Né? Daí, entre 1806 e 1809, Napoleão venceu outras coligações de países europeus e dominou todo o continente, ou seja, a Europa estava quase que 100% sobre o domínio sobre o domínio de sobre o domínio de Napoleão, né? Ele se disseminou por todas as regiões ocupadas, né? Os princípios liberais da Revolução Francesa, o Código Civil, derrubou as velhas estruturas de trocar, ou seja, por onde ele passou, ele deixou as heranças da Revolução Francesa, principalmente o Código Civil, as liberdades, os princípios lá, tipo liberdade, igualdade, fraternidade, isso tudo foi sendo espalhado conforme Napoleão ia influenciando as mais diversas partes da Europa, né? No entanto, quando essas invasões, né, começou a ser acompanhada pela exploração das populações e pela submissão à França, os sucessos militares eram lugar de resistência ao fracasso, né? Ou seja, quando Napoleão começou a endurecer mais o domínio, a população começou a se revoltar mais, não começou a aceitar tanto o domínio de Napoleão. Né? Isso aí se prova como na parte da Península Ibérica, né? E na Rússia, né, que foram os dois principais expoentes ali de furos ao bloqueio continental, certo? Portugal, que foi um dos primeiros a sofrer a intervenção francesa, porque ele desobedeceu o bloqueio continental, aí teve aquela fuga da família real para o Brasil e tudo mais, vocês vão ver isso na aula de Brasil, certo? Aí está escrito aí, ó, Portugal foi um dos primeiros a sofrer a intervenção francesa por desobedecer o bloqueio continental, as fortes ligações econômicas e financeiras com os ingleses impediam que um príncipe regente Dom João rompesse as relações comerciais com a Inglaterra. Isso vocês têm que lembrar sempre. Enquanto o Brasil era colônia de Portugal, Portugal devia a Inglaterra. Portugal devia a Inglaterra porque pegava muita coisa emprestada com a Inglaterra, muito dinheiro emprestado e devia muito para a Inglaterra, né? Daí a família real portuguesa fugiu para o Brasil em 1808
Aquele episódio icônico lá, a galera correndo pros navios e vindo pro Brasil. Aí Dom João chegou no Brasil, declarou o Brasil o reino junto a Portugal, abriu os portos, aquela coisa toda, né? Napoleão também impôs o seu domínio sobre a França, né? Ele depois o rei, sobre a França não, sobre a Espanha, ele depois o rei espanhol e nomeou seu irmão José Bonaparte para governar ali a França, certo? Aí tá um mapinha de como foi a expansão napoleônica pela Europa. Aqui, ó. 1789, território francês. Né? Até 1801, ele tinha ocupado essa partezinha amarela aqui, essas duas partes. Até 1812, olha só, já tinha ocupado um pedaço da Itália, esse pedacinho aqui, que eu não sei onde é que fica isso, Países Baixos, e esse pedacinho aqui, ó, certo? Estados aliados, bem entre aspas, né, com medo da França, o resto da Itália, Confederação do Reno, que era onde ficava o Sacro Império Romano Germânico, Península quase toda, exceto Portugal, Península Ibérica quase toda, e o Grão-Ducado de Varsóvia. E os estados em guerra contra a França, que era Portugal, Inglaterra e Rússia, né? Porque foram eles que furaram o bloqueio continental. E como que se deu o fim desse Império Napoleônico, né? Que foi a última fase do governo dos 100 dias, né? Que foi a última fase do governo de Napoleão. As derrotas francesas foram aniquilando o mito da invencibilidade dos exércitos, né? Que estimulou outros povos a resistir às forças de Napoleão e aos poucos quebrou-se a hegemonia continental napoleônica. Né? O czar Alexandre I, lá da Rússia, ele desprezou as ameaças de Napoleão e abriu os portos da Rússia aos ingleses, né? Porque a economia russa estava muito estrangulada pelo bloqueio continental, da Europa como um todo, né? Porque qual foi o intuito de Napoleão ao decretar o bloqueio continental? Além de enfraquecer a economia e a política inglesa, ele também queria fortalecer a economia francesa, né? Só que a França estava com a indústria nascente ainda, então ela não tinha condição de suprir toda a Europa com produtos franceses. Então acabou que, tipo, a França não estava dando conta e não deixava comprar da Inglaterra. Então grande parte das economias da Europa começou a sentir isso, né? Foi o caso de Portugal e o caso da Rússia, em que não aguentando mais ali uma situação de pobreza e tudo mais, resolveu reabrir as portas aos ingleses e com isso enfrentar Napoleão. Certo? É o que eu falei, ó, a economia francesa não tinha capacidade de substituir a da Inglaterra nas relações comerciais. Assim, a estratégia econômica do bloqueio continental estava fadada ao fracasso. Com o furo do bloqueio em 1811, Napoleão tinha que cumprir sua promessa, né? Reuniu um exército de 600 mil homens e resolveu invadir o território russo. Para enfrentar isso aí, o que a Rússia fez? Eles utilizaram a técnica da terra arrasada, né? Ou seja, na iminência de uma invasão de alguma região, a própria população e os soldados russos destruíam tudo que pudesse ser útil ao inimigo. Sem contar que na época dessa invasão era época de inverno, né? E o inverno russo é muito rigoroso. Então, tipo, você chega, tá muito frio, você chega numa cidade, tá tudo destruído, água envenenada, comida estragada, tudo destruído. O exército não tem condição de se fortalecer, de se restabelecer. Isso vai enfraquecendo muito o exército de Napoleão. Em 1812, o exército finalmente conseguiu entrar em Moscou. Mas, como a tática era terra arrasada, a cidade estava abandonada, incendiada, não tinha abrigo, não tinha alimento, né? O inverno estava muito rigoroso, e além desse inverno rigoroso, além dessa técnica da terra arrasada, o exército russo também utilizava uma tática de guerrilha, né? E a partir disso aí, os homens de Napoleão iniciaram a retirada. Né? Napoleão saiu da Rússia com menos de 100 mil soldados, ou seja, ele entrou com 600 mil e saiu com menos de 100 mil. Aí desmoralizado e tendo que enfrentar o restante da Europa que se mobilizou contra ele. Aí formou-se a sexta coligação, certo? Que era composta por Prússia, Inglaterra, Rússia e Império Austríaco.
e venceu Napoleão na Batalha das Nações em 1813. A partir daí, Napoleão foi obrigado pelos vitoriosos a assinar o Tratado de Fontainebleau, né? E esse tratado ele estabelecia que o imperador abria mão do trono francês e recebia em troca de uma pensão de 2 milhões de francos anuais e plena soberania sobre a ilha de Elba, situada no mar Mediterrâneo. Né? Aí a coligação fez o que estava querendo desde o começo da Revolução Francesa. Né? Ele voltou à dinastia Bourbon na França, coroou o rei Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, né? Que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Só que Napoleão deixou a ilha de Elba, desembarcou na França em março de 1815 com 1.200 soldados. Luís XVIII fugiu para a Bélgica e Napoleão novamente tomou o poder na França. Tem essa história aí que quando Napoleão chegou ali nas portas de Paris com esses 1.200 soldados, o exército que estava lá para enfrentar Napoleão, como era muito fiel a ele, imediatamente trocou de lado. Aí passou para o lado de Napoleão e o rei Luís XVIII, não teve outra alternativa a não ser fugir para a Bélgica, né? Fugir, sair da França. E a partir de então teve o início do governo dos 100 dias de Napoleão, certo? O que ele fez nesses governos 100 dias? Os governos europeus reunidos no Congresso de Viena organizaram em reação imediata. Né? Napoleão precisou reunir um exército e enfrentar as forças russas, prussianas, britânicas e austríacas, né? Na Batalha de Waterloo, na Bélgica, na qual Napoleão foi derrotado. Daí ele foi isolado na ilha de Santa Helena, que era uma colônia da Inglaterra no Atlântico Sul, ou seja, muito longe da França, não tinha como voltar. Ele acabou morrendo em 1821. Certo? Só fazendo um adendo aí, essa Revolução Haitiana. O que foi essa Revolução Haitiana? O Haiti ele era uma colônia francesa. Já na Revolução Francesa tinha se abolido a escravidão. Depois Napoleão voltou a essa escravidão. Certo? Era uma ilha, aí está escrito aí, ó. Era uma colônia francesa, na ilha de São Domingos, e prendia uma revolução escrava que desdobraria na Guerra de Independência, né? Representou uma importante revolução social. Durante o século XVII, em meio a disputas coloniais entre as potências europeias, a França ocupou a parte ocidental da ilha, se transformou nos principais polos de produção de açúcar sob o sistema de plantations, né, que eu expliquei o que é o sistema de plantations lá na aula de Estados Unidos. Em 1791, escravos e escravos, mestiços, ricos se uniram momentaneamente, inspirados pelos acontecimentos regulares da metrópole, ou seja, da Revolução Francesa. Né? Qual era seu objetivo? Era lutar contra o domínio da elite branca, que era bem menor número que a parte negra do Haiti, né? Aí daí o que eles fizeram? Houve um desdobramento revolucionário que resultou na abolição da escravidão na colônia. E sob a liderança inicial desse rapaz rico, não sei falar o nome, desse rapaz aqui, esse movimento de massa escrava ele prosseguiu mesmo após a repressão dos exércitos napoleônicos. E esse rapaz aqui, ó, ele foi deportado para a França e morreu em 1803. Em 1804, sob o comando de Jacques Dessalines, aqui não sei como fala, foi proclamada a independência do Haiti. Ele foi coroado imperador da primeira nação negra da história americana, independente. Né? Ele foi assassinado e o Haiti adotou o regime republicano, ou seja, foi a primeira e única revolução comandada, processo de independência comandado por negros na América. Mas vocês têm que entender que houve ali, tudo que aconteceu na metrópole teve consequência na colônia, ou seja, a metrópole primeiro aboliu a escravidão, depois voltou a escravidão, a galera daqui já tinha se acostumado a não ser escravo mais, ter que voltar a ser escravo, ainda ser subjugado por uma minoria branca, aí a galera acabou se revoltando mesmo, se declarando independente, certo? Em 1825, em troca de indenização de 150 milhões de francos, o rei francês Carlos X reconheceu a independência do país, certo? Aqui está o Haiti, pertinho de Cuba, essa parte vermelha aqui. Ó. Agora o Congresso de Viena, o que foi esse Congresso de Viena? Né? Quando Napoleão foi derrotado lá em Waterloo, em 1815, né, as grandes potências elas já estavam mobilizadas para restabelecer a situação política anterior à Revolução Francesa. Né? Com o exílio de Napoleão na ilha de Elba, o Império Austríaco, a Inglaterra, a Rússia, a Prússia e a França, restaurado, ou seja, a família Bourbon retornou ao poder,
reuniram em Viena para definir alguns acordos duradouros, né? Quais que eram o objetivo desses acordos? Evitar conflitos entre os principais países da Europa e garantir estabilidade política e social conservadora, antiliberal e antirrevolucionária, né? Ou seja, absolutista. O Congresso era presidido pelo representante austríaco e contava ainda com czar Alexandre I da Rússia, Frederico Guilherme III da Prússia, Wellington e depois esse rapaz aí que eu não sei falar o nome da Inglaterra, e esse da França aí também que eu não sei falar o nome, além dos representantes de vários outros estados. Esse Congresso de Viena ele se pautou em dois princípios básicos: o princípio da legitimidade, que visava restaurar os estados europeus, as dinastias e as fronteiras que vigoravam no período pré-revolucionário, ou seja, ia voltar a fronteira e voltar as famílias que estavam no poder antes da Revolução Francesa, para restabelecer o equilíbrio europeu, né? Esse princípio do equilíbrio europeu aí. A restauração das fronteiras não foi inteiramente respeitada, né? Porque a Inglaterra, a Rússia, o Império Austríaco e a Prússia já tinham se apossado de alguns territórios mais fracos, de alguns estados mais fracos, como a Polônia, a Itália e a França derrotada. Okay? Quanto à partilha colonial, a Inglaterra foi a grande beneficiada, né? Porque ela teve diversos novos territórios coloniais. Os Países Baixos se incorporaram à Bélgica, a Rússia ficou com a maior parte da Polônia, a Itália foi totalmente dividida, a Suíça passou a ser um estado neutro, a Prússia ficou com parte da Polônia e a região do Rio Reno, né? O Império Austríaco ficou com outra parte da Polônia e o norte da Itália, certo? Aqui tá o mapinha para vocês verem certinho, aí na casa de vocês dão um zoom, dá para ver bonitinho. Certo? A partir daí surgiu ainda uma Santa Aliança proposta pelo czar Alexandre I, né? Qual que era o pretexto dessa Santa Aliança? Proteção à paz, à justiça e à religião no continente. O objetivo era lutar contra as manifestações nacionalistas liberais, advindas dos ideais revolucionários franceses, né? Assim, e os movimentos de independência das suas colônias, né? A partir daí, a Revolução Industrial se espalhou por vários países, né? O que fortaleceu os valores burgueses, liberais e nacionalistas e acabou consolidando o capitalismo, né? A partir daí, os princípios do antigo regime começou a representar um entrave, um obstáculo a essa nova ordem social, a essa nova sociedade, né? A expansão dos mercados consumidores era importante para a Inglaterra industrializada, então ela apoiava o movimento de independência das colônias latino-americanas e defende o princípio da não intervenção. Por isso que a Inglaterra não participou dessa Santa Aliança. Certo? Na América, os Estados Unidos lançaram a doutrina Monroe, né, em 1823, cujo lema era América para os americanos, ou seja, toma conta do resto do mundo, mas a América deixa com os Estados Unidos. Essa foi a mensagem dos Estados Unidos para o mundo. Né? A partir daí, o nacionalismo emergiu também na Europa, com alguns avanços na conquista de independência. Né? A França, em 1830, estabeleceu novamente um governo liberal, com a queda da dinastia Bourbon e a ascensão da família Orleans, certo? A Bélgica proclamava sua independência dos Países Baixos, ou seja, essa é uma matéria que vocês vão ver com o professor de contemporâneo, eu só estou citando aqui para vocês. Aí, a partir daí, se desmoronou as principais conquistas do Congresso de Viena e rompiam-se os laços que sustentavam a Santa Aliança. Certo? Então, de período napoleônico e Congresso de Viena, é isso aí que vocês têm que saber. Peguem o livro, estudem o livro, vamos para a segunda parte da aula, que é sobre as unificações europeias. Unificações europeias. Essa aula aqui rapidinha. 20 slides só. Bora lá. Unificações europeias. Para vocês saberem unificações europeias, vocês têm que ter noção de três correntes de pensamento principais: liberalismo, socialismo e nacionalismo. Vamos começar falando de liberalismo. Ela surgiu com o iluminismo,
Surgiu com o Iluminismo, sendo lançado por fisiocratas franceses, e suas bases principais eram a defesa da propriedade privada, o individualismo econômico, liberdade de comércio, de produção e de contrato de trabalho, né, salários de jornada, sem controle do Estado ou pressão dos sindicatos, certo? Seu primeiro grande pensador foi Adam Smith. Sua principal obra, A Riqueza das Nações, lançada em 1776. Né? Nessa obra ele mostra que a divisão do trabalho era essencial para o crescimento da produção. A livre concorrência forçaria o empresário a ampliar a produção, ou seja, quanto mais concorrência tivesse, mais o empresário ficaria forçado a melhorar seu produto, a produzir mais, a dar a melhor condição para o trabalhador preferir trabalhar na empresa dele, ok? E baixando os custos de produção e, consequentemente, baixando o custo de venda para que ele conseguisse se manter no mercado e vendesse cada vez mais, certo? O consequente decréscimo do preço final favorece a lei natural da oferta e da procura, visa viabilizando o sucesso econômico geral. Né? O Estado competia somente em zelar pela propriedade e pela ordem, não lhe cabia intervir na economia, ou seja, o Estado só ficava vendo, o Estado não fazia nada. Quem ia tomar conta da economia era essa mão invisível do mercado aqui, a lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta e baixa procura, você diminui a produção de tal coisa. Se você tem baixa oferta e muita procura, você vai aumentar a produção de tal coisa. E assim vai, essa seria a mão invisível do mercado, enquanto para o Estado deveria ficar só como espectador quanto à economia, certo? Thomas Malthus, né, que foi um segundo pensador liberal, seu principal alvo foi o ensaio sobre o princípio da população, de 1798, e que ele falava nessa obra que a natureza impõe limites ao processo material, já que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. A pobreza e o sofrimento são inerentes à sociedade humana, e as guerras e as epidemias ajudam no equilíbrio temporário entre a produção e a população. Esse cara era doido, olha o que ele falava. Então, tipo, se vocês vão estudar também algumas correntes na geografia, vou só citar ele aqui, certo? A lei dos pobres na Inglaterra foi um reflexo das ideias de Malthus, né? Que ele falava? Determinava a centralização da assistência pública, os desempregados eram recolhidos a essas casas de trabalho, onde ficavam confinados à espera de trabalho, certo? Esse cara era meio doido, nunca vi muita questão sobre ele, no vestibular principalmente, em Enem, mas compensa dar uma estudada nessas correntes aí, certo? No campo predominavam grandes propriedades, peraí, acho que eu passei demais. Grandes propriedades, nas cidades, grande contingente de miseráveis, ficava a maioria nas fábricas, e não existia uma legislação trabalhista, certo? As fábricas eram instaladas em locais insalubres e chegavam a ter jornada de trabalho superior a 14 horas. Isso é aquela história lá do filme do Chaplin, né? Que, tipo, apesar de ser uma época anterior ao filme, ele retrata bem isso aí, porque ele mostra o quanto o trabalhador era explorado e o quanto o trabalhador era explorado e tudo mais, certo? Em 1802, as crianças oriundas das casas de trabalho não trabalhariam mais de 12 horas diárias, certo? O decreto foi estendido a todas as crianças operárias depois. No início do século XIX, o movimento ludita, ou ludismo, como ficou conhecido, pretendia resolver o problema da miséria industrial com a destruição das máquinas industriais, ou seja, um cara que chamava, não sei se tem o nome dele aqui, eu esqueci, não lembro o primeiro nome dele, eu sei que o segundo nome dele era Lud, alguma coisa assim, não lembro, mas ele pegava a destruição de máquinas para melhorar as condições de trabalho, melhorar o pagamento, porque não tinha sindicato na época, né? E esse movimento dele causava grande prejuízo aos donos de indústrias, né? Ela foi reprimida com pena de morte e deportação dos implicados, certo?
A partir de então formaram-se as primeiras trade unions, né, que procuravam catalisar as insatisfações e reorganizar as lutas da classe operária e foram vistas pelos industriais como órgãos de ação criminosa, até porque esse sindicato era proibido, principalmente na França, certo? Então, o liberalismo é mais ou menos isso. Vamos para o socialismo agora, né? O maior teórico do socialismo foi o Karl Marx, né? Que contou em muitas de suas obras com a colaboração do pensador Friedrich Engels, né, que também era alemão. E sua principal obra ali foi o Manifesto Comunista em 1848. Eles esboçaram as proposições e postulados do chamado socialismo científico e foram definidos na obra O Capital, de Marx. Ele propõe uma interpretação socioeconômica da história conhecida como materialismo histórico e define os conceitos da luta de classes, mais-valia e revolução socialista. Ok? Foi esse materialismo histórico, né? Ele falava que toda sociedade é determinada e ela é determinada por suas condições socioeconômicas, que eram chamadas de infraestrutura. E adaptadas a ela havia as instituições, ou seja, política, ideologia, que eram chamadas superestrutura, ou seja, a infraestrutura precisa estar forte para que a superestrutura seja firmada, como posso dizer, a infraestrutura seria a base para a superestrutura, certo? O que é essa luta de classes? Ela é um agente transformador da sociedade, né? Tipo assim, ele fala desse antagonismo entre dominados e dominadores, né? Ele dá esses exemplos aí de servos na Idade Média, senhores, operários e burgueses e tudo mais. E ele está aqui tentando induzir as lutas e as transformações sociais, né? A mais-valia, todo mundo sabe o que é a mais-valia, nada mais é a mais-valia. Quando o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, mas não recebe um valor justo para isso. A mais-valia seria esse preço que se sobressai ao valor pago pela força de trabalho, ou seja, você tem um produto que custa X para fazer, um operário, um operário que faz esse produto, ele vende sua força de trabalho por um valor menor que X, e a diferença entre o valor pago para o trabalhador e o valor vendido, que seria X, seria a mais-valia que vai direto para o bolso do empregador, correto? Ele propõe uma sociedade sem classe, sem exploração, homens livres e iguais. Né? O Estado seria destruído e substituído por uma república de pequenos proprietários. Né? Bakunin, ele era um líder anarquista, terrorista, né? Ele era meio doido também. A revolução era a única forma de alcançar uma sociedade sem Estado e sem desigualdades, né? E um novo mundo de felicidade e liberdade para os trabalhadores braçais, ou seja, ele pregava o fim do Estado por meio da guerra, por meio da revolução, certo? Sobre nacionalismo. Surgiu na era das revoluções, a gente já falou sobre ela, né? Parte do princípio que um povo tem direito de se autogovernar e exercer sua soberania sobre um território de forma autônoma, certo? A partir de então a gente começa a falar das unificações, principalmente italiana e alemã. Vocês têm que saber que a Península Itálica, até o século XIX, ela estava fragmentada em vários estados ducados, certo? Principalmente impostos ali pelo Congresso de Viena, que a gente acabou de falar. No início do século XIX, destacaram-se os carbonários, tidos como precursores dos movimentos da unificação italiana. Destacaram-se também Mazzini e Garibaldi. Garibaldi é o mesmo que atuou ali na Farroupilha, aqui no Brasil, né? E os monarquistas liderados pelo Conde Cavour. Tomaram à frente duas lutas pela unificação a partir do reino de Piemonte e Sardenha, estado independente, industrializado e progressista governado por Vítor Emanuel II. Né? O que vocês têm que saber aqui? Ó? Em 1860, os camisas vermelhas de Garibaldi, que eram as forças republicanas, né, que já haviam conquistado Parma, Módena, Toscana e parte dos estados pontifícios,
libertaram a Sicília e o sul da Itália, governados pelo monarca absolutista da família Bourbon, Francisco II. E apesar de republicano, Garibaldi abandonou a política para não dividir as forças italianas, a unificação favorecendo Vítor Emanuel II. Com a ajuda da França, o Piemonte anexou vários territórios italianos ao norte, depois também anexou Veneza. Então o que vocês têm que saber aqui, ó? Garibaldi veio pelo sul e as campanhas de Piemonte veio pelo norte. Então Garibaldi começou aqui, foi conquistando aqui, de sul para o centro, e Piemonte, ali, liderados pelo Conde Cavour, do norte para o centro, até que eles se encontravam aqui nos Estados Pontifícios, no centro da Itália, certo? Mas teve um problema. Aqui os Estados Pontifícios obtinham um apoio francês, então, de primeiro eles não conseguiram conquistar isso aqui, porque a França estava com um exército aqui, então não deixava eles conquistarem e tudo mais, porque o exército da França ele era mais bem treinado e mais bem equipado, certo? A França, a partir de então, a França ela retirou seu apoio aos unificadores, passando a apoiar o Papa, né? Em 1870. Ela entrou em guerra com a Prússia, precisou do exército, retirou os exércitos dos Estados Pontifícios. Aproveitando disso aí, os unificadores invadiram Roma e tornaram capital italiana. Em 71, Vítor Emanuel ele se transferiu para Roma e completou o processo unificador. Pouco depois, um plebiscito consagraria a anexação. Né? O reconhecimento do Estado italiano pelo Papa só aconteceu em 29, sob o governo de Mussolini, lá no Tratado de Latrão, que vocês vão ver isso bem mais para frente. E mesmo com a unificação, várias questões ficaram pendentes, por exemplo, algumas províncias e que só foram resolvidas pós Primeira Guerra Mundial, certo? Então, unificação italiana, resumidamente, basicamente isso, certo? Unificação alemã agora. O Congresso de Viena, ela acabou com a Confederação do Reno, né, criada por Napoleão I, e formou-se a Confederação Germânica. Ela era composta por 39 estados e liderada pelo Império Austríaco, que era absolutista e de economia agrária. Né? A Áustria ela contrapunha-se à Prússia, porque ela era mais desenvolvida comercial e industrialmente e pretendia edificar um grande exército germânico que se projetasse no cenário internacional. Em 1834 foi criado o Zollverein, certo? Que era uma união alfandegária que derrubou as barreiras aduaneiras entre os estados alemães. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que ficava esse Zollverein. Ele proporcionou uma efetiva união econômica que dinamizou o capitalismo alemão. A Áustria foi deixada de fora desse Zollverein, né, e reagiu à ameaça na Prússia de guerra. O Império Austríaco estava tentando recuperar, de certa forma, sua supremacia na Confederação Germânica. Né? Em 1860, a Prússia iniciou um programa de modernização militar, sustentado pela aliança da alta burguesia com com grandes proprietários e aristocráticas. Né? Que os Zollverein era basicamente aqui tudo, sendo que a Áustria foi deixada de fora, sendo a Prússia o carro-chefe desses Zollverein. Sobre a aliança do chanceler, sobre a liderança do Bismarck, começaram-se as lutas pela unificação alemã. Essa estratégia visava a anotação do espírito nacionalista alemão por meio da participação em guerras. Né? Daí começou a Guerra das Sete Semanas em 66, né? Ou seja, se desfez a Confederação Germânica, a Prússia saiu vitoriosa sobre a Áustria e organizou-se a Confederação Germânica do Norte. Né? Sobre a liderança do Kaiser Guilherme I, de quem Bismarck era ministro. O processo de unificação de toda a Alemanha, entretanto, encontrava obstáculos nos estados autônomos do Sul, que eram apegados às soberanias locais ou ainda sob influência austríaca. Ou seja, a Prússia, após modernizar militarmente, entrou em guerra com a Áustria, ganhou essa guerra. Os estados do Norte declararam independência, mas os estados do Sul ainda estavam muito sob influência austríaca e as soberanias locais.
Napoleão III, vocês vão saber como que chegou esse Napoleão III na aula, na aula de outro professor, né? Não é minha matéria. Ela se opunha à completa unificação alemã, pois faria emergir uma grande potência em suas fronteiras orientais. Né? Em 69, o trono espanhol ficou vago, cabendo a coroa ao primo do Kaiser Guilherme I, esse Leopoldo aí. Napoleão III vetou a sucessão, vendo como cerco a família, essa família que eu não sei falar o nome, a França. Em 1870, declarar guerra à França, que foi a mesma guerra que obrigou a França a retirar seu apoio aos Estados Pontifícios, né, que permitiu que a Itália anexasse esses estados ao seu território. Os estados do sul da antiga Confederação Germânica se uniram ao norte contra a França, venceu a França na Batalha de Sedan e completando a unificação germânica. Em 71, Guilherme I foi coroado imperador do Segundo Reich, né, na sala de espelhos do Palácio de Versalhes, em Paris. Pouco depois foi assinado entre os dois estados o Tratado de Frankfurt. Né? A França teria que pagar uma indenização à Alemanha e entregar o território da Alsácia-Lorena. Esse território da Alsácia-Lorena aí vai dar guerra demais ainda. Ele vai estar envolvido na Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ver muito rolê com esse território da Alsácia e Lorena aí. Certo? A Alemanha ela cresceu vertiginosamente a ponto de, em 1900, superar a Inglaterra na produção de aço, ou seja, a Alemanha já nasceu como potência. Esse desenvolvimento industrial colocou em risco a hegemonia britânica mundial. A exigência alemã é de uma redivisão colonial que a favorecesse, né? Somado às alianças político-militares, que levou à Primeira Guerra Mundial, e vocês vão ver melhor na política imperialista, na aula do professor Caio, se não me engano. Aí agora, essas lutas trabalhistas aí, só como um adendo mesmo, sabe? Só para não deixar vocês muito perdidos, né? Em 64, houve a primeira Internacional Operária, que foi também chamada de Associação Internacional dos Trabalhadores, que ela foi fundada em Londres, porque Londres era o polo industrial do mundo na época, né? Então, esses negócios, a maioria acontecia lá. Até porque lá também as condições de trabalho eram horríveis, né? Os primeiros encontros foram marcados pelas divergências entre marxistas, anarquistas e sindicalistas. O conflito teórico entre Marx e Bakunin ganhou maior repercussão lá na Comuna de Paris, em 71. Vocês vão ouvir falar disso ainda. Um governo popular de curta duração, durou acho que 6 meses. Em 1832 aconteceu o Congresso em Haia, né? Foi o Bakunin e seus seguidores anarquistas foram expulsos da Internacional. E em 76 a própria associação foi dissolvida em virtude da divisão entre os trabalhadores. Em 89 ocorreu a Segunda Internacional Operária, que foi no sentido mais reformista e menos revolucionário, né? A galera estava pensando mais. Adotou as ideias da social-democracia alemã, partindo do primeiro partido político socialista do mundo. Né? O socialismo seria alcançado lentamente pelas reformas do voto via parlamentar. Okay? Em 1919, formou-se a Terceira Internacional, que assumiu o nome de Internacional Comunista, né? Que foi o embrião de todos os partidos comunistas do mundo. Né? Os moderadores ou reformistas da Segunda Internacional, discordantes dos revolucionários russos, tentaram reorganizá-la em 23 com o nome de Internacional Socialista, que é a base dos partidos socialistas do mundo. Né? Os socialistas passaram a ser rotulados pelos comunistas de seguidores de reformismo utópico, assim, e os comunistas eram acusados de serem radicais, revolucionários e autoritários. Certo? Então essa parte aqui de luta trabalhista, né, operário, não tem muito o que falar, nunca vi cair muito em vestibular, mas é bom ler porque pode ser que dê para usar alguma coisa de redação. A aula de hoje foi isso, né? Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, mandar e-mail, como vocês preferirem. Façam a lista. E é isso, pessoal. É nóis.